fazemos ao Senhor e pedimos ao Senhor, orando no nome de Jesus. Você diz amém. E pode tomar o seu lugar e nós vamos bater um papinho, falar um pouquinho, pensar juntos sobre esse tema que nós temos já falado e começamos a falar nesse mês, no domingo passado, da nossa série ou dos nossos assuntos, que é qual? Isso aí. O quê? Recomeços. Recomeços é aquilo que tem direcionado aí as nossas mensagens neste mês que estamos, mês de março. E por que falar de recomeços? Porque a vida de todos nós deve ser uma vida que vai passar por recomeços e que nós vamos precisar em algum momento recomeçar. Na última semana nós falamos sobre a matéria-prima para recomeçar. E para isso olhamos para a história daqueles homens, aqueles 2 discípulos que pegaram aquele caminho de um vilarejo chamado Emaús, e diante daquele caminho, um caminho de desistência, um caminho de desesperança, eles têm um encontro com a pessoa de Jesus, e naquele caminho, então, eles têm que responder a 3 perguntas, e responder a quem Jesus era, aquilo que Jesus veio fazer, e por último, eles precisariam crer verdadeiramente nas Escrituras a partir de conhecê-las. Então, nós, dessa maneira, entendemos que a resposta a isso, Jesus é Deus, aquilo que Ele veio fazer foi buscar e salvar o perdido, e o conhecimento das Escrituras é aquilo que nós usaremos como matéria-prima para que a gente possa, todas as vezes, recomeçar nas nossas vidas e a partir de momentos que o recomeço é necessário. Mas hoje eu gostaria de pensar em recomeços a partir das suas origens. O porquê é que nós recomeçamos. E basicamente nós recomeçamos sempre por 2 causas, ou 2 motivos, ou a partir de 2 origens. Nós recomeçamos primeiro, ou em uma das situações, porque nós escolhemos recomeçar. Muitas vezes recomeçar é uma escolha. Mas nós muitas vezes vamos precisar recomeçar, porque recomeçar não é uma escolha. Recomeçar, então, é uma necessidade. É diferente recomeçar por uma escolha de recomeçar por uma necessidade. Aqueles 2 alcançados naquele caminho fizeram uma escolha. A escolha de sair de onde estavam e tomar o caminho de volta. E eles recomeçaram a partir de uma escolha. Mas hoje nós vamos olhar para um texto de alguém que precisou recomeçar não porque escolheu, mas porque não restava outra alternativa senão recomeçar. Então a gente precisa pensar a partir disso. E é fácil você entender, quando nós pensamos em escolha, eu acabei de citar o motivo daqueles 2 homens que tomam aquele caminho, mas nós somos convidados a recomeçar a partir de uma escolha simples muitas vezes. Muitas vezes você está empregado, e você resolve recomeçar, deixando aquele seu trabalho, e começar num novo trabalho, numa nova atividade. Você toma essa decisão. Muitas vezes você está morando bem, e quer recomeçar num novo lar, numa nova casa, num novo imóvel, e você decide isso. Também é uma escolha. Você muitas vezes escolhe mudar de igreja. Eu quero mudar, não sou obrigado, mas quero mudar. Você escolhe. Mas existe a necessidade, como disse, e a necessidade é muito diferente disso. É você ser obrigado a recomeçar um novo trabalho, porque você foi demitido do seu. Você não escolheu, mas foi demitido do seu. É diferente você ser obrigado a recomeçar ou ter a necessidade de recomeçar a partir do momento em que um negócio que você tinha não deu certo. Você começa um negócio, você investe no negócio, você pensa, você sonha sobre aquilo e aquilo não dá certo. E termina. Você precisa então recomeçar por uma necessidade. Você muitas vezes é obrigado a recomeçar quando o seu relacionamento naufraga. Talvez você namore, talvez você caminhe, talvez você passe por um fim de um relacionamento, até de casamento, e você precisa recomeçar. Não por uma escolha, mas porque isso é uma realidade na sua vida. Muitas vezes também, você precisa recomeçar quando você é acometido de uma enfermidade. A sua vida caminha, você vem bem, e um dia uma enfermidade pega você, uma enfermidade te joga no chão,
e você tem que ter forças para recomeçar, e agora não é escolha, agora é necessidade. É importante pensar sobre isso, queridos. Existem momentos em que você precisa recomeçar quando alguém que você ama morre, parte. Quantas pessoas precisam recomeçar a partir daí? A perda de um marido, a perda de uma esposa, a perda de um filho. Pessoas perdem pessoas. E diante disso, precisam recomeçar por necessidade. Algo que eu e você não podemos mudar, que nós não controlamos, acontece. E sabe o que acontece, meus irmãos, queridos amigos, quando nós somos obrigados a recomeçar por necessidade? Aparece diante de nós uma grande tela com uma pergunta. E a pergunta, quando nós somos obrigados a começar por necessidade, é essa: e agora? E agora? E agora é a pergunta, e agora também é o tema desse sermão. E agora? Porque essa pergunta, queridos, quando nós somos obrigados a recomeçar, ela é feita a nós, muitas vezes, por pessoas que chegam para nós, olham para aquilo que nós estamos vivendo e fazem essa pergunta para nós. Meu amigo, meu irmão, e agora? E agora? E agora? Mas, basicamente, essa pergunta sempre é feita a nós. Sabe por quem? Por nós mesmos. E agora? O que fazer? E é a partir desse recomeço da necessidade que eu quero pensar com vocês, a partir de alguém que respondeu essa pergunta. E respondeu no momento em que recomeçar não era uma escolha. Recomeçar era uma necessidade. Abra então comigo a sua Bíblia no livro do Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1, e nós veremos inicialmente dos versos 1 a 9. Josué 1, de 1 a 9. Ô, barulho bom, né? Está diminuindo o barulho de Bíblias, né? Porque o pessoal agora abre a sua Bíblia. Mas o barulho da Bíblia é boa. Os irmãos ficam assim, né? Eu não vou perguntar, eu ia perguntar, mas não vou perguntar. Ou pergunto. Quem tem Bíblia aí, levanta a mão. Ou a Bíblia. Já entendi que quem não levantou, não tem, né? Aí o irmão fala assim, não, eu tenho, pastor, mas só não trouxe. Meu irmão, se você tem, já que tem, convida a trazer também. A Bíblia se sinta sozinha em casa, fica lá triste, traga ela com você, para que você possa abri-la nesse momento. Pastor, mas eu gosto de usar a Bíblia no celular. Perigoso. Perigoso. Porque o irmão abre o celular aí para ler a Bíblia, você não sabe se ele está lendo a Bíblia ou respondendo no WhatsApp. Eu fico preocupado quando o irmão fala, estou olhando a Bíblia, pastor, quem garante? Eu não sei, hein? Mas o senhor sabe o que você está fazendo. Achou Josué capítulo 1, de 1 a 9 aí? Vamos ler de 1 a 9. Eu vou ler, você acompanha comigo e a projeção vai nos ajudar também aqui atrás para que você possa seguir comigo. Todos sabem, né? A versão que uso é a Nova Versão Internacional e é nessa versão que eu lerei o texto. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. E ela precisa encher o seu coração de fé e de esperança. Nós vamos partir, então, do recomeço de um homem chamado Josué e de uma situação muito particular na vida desse homem. Lendo esses dias e pesquisando sobre recomeços, eu encontrei uma frase. Ela não tem nada de bíblica, mas ela é verdadeira. E a frase é essa: embora recomeços sejam maravilhosos, eles também são assustadores, pois nos fazem sair da zona de conforto e dar um salto no incerto. Entendeu o que eu li? Vou ler de novo, porque aí você vai entender. Embora recomeços sejam maravilhosos, eles também são assustadores, pois nos fazem sair da zona de conforto e dar um salto no incerto. Maravilhosos, mas assustadores. São maravilhosos, pois com eles nós podemos esperar coisas novas, maiores, melhores. Quem recomeça sempre esperando isso. Algo melhor, algo maior, algo mais agradável, pelo menos quando você recomeça para isso. Mas assustador, por que assustador? Porque é incerto, porque é desconhecido. Tudo que você vai recomeçar, querido. Quem aqui nunca estudou, né? Quando a gente tinha aquela fase boa, né, agora não chama primário mais, chama ensino. Primário é do tempo da Cibalena. Eu sempre me remeto a Cibalena, porque os irmãos que sabem coisa. Ensino fundamental. O menino vai para a classe, queridos. É aquela tensão, classe nova. Por quê? É um recomeço diante de classe nova. E vou contar um negócio para vocês aqui. Eu vou contar. Eu não ia contar, mas vou contar. Hoje eu estou meio contador. O meu filho estudava no... Como chama aquilo, amor, quando não é ensino fundamental? É o quê? Educação infantil. Na minha época era no parquinho infantil. Você ia no parquinho? É. Meu filho estudava no parquinho. Aí ele mudou para ensino fundamental. Aí o que acontece? Foi lá, e nós fomos na reunião, meus irmãos, do negócio lá. E a gente viu um movimento complexo lá. Movimento de mães reunidas, tal. E nós entendemos o que estava acontecendo ali. Estava acontecendo, se o povo fosse crente, que não é, um momento de batalha espiritual no mundo das trevas, para que os filhos ficassem todos na mesma classe no outro ano. Sinal de segurança. Não, eu vou pedir. Na hora que começou a falar classe tal, e foi lendo o nome daqueles que já era o pessoal da outra classe, que foi, meu irmão, mas foi uma alegria, eu não entendi, mas uma alegria tão grande, uma exaltação. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque todo mundo ia cair na mesma classe. Sabe por quê? Porque aí meu filho não precisa enfrentar grandes desafios. Ele já carrega os amiguinhos de uma classe para outra. E aí já começa a construção de gente que vai ter dificuldade de recomeçar. Entende isso? Não. E quando a gente olha para isso, nós vamos entender que são assustadores recomeços. Nós também temos medo de recomeçar. Mas às vezes, recomeçar não é uma escolha. Recomeçar é uma necessidade, queridos. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei como você que está aqui individualmente. Conheço de alguns, mais ou menos, por alto. Mas não conheço a sua história de forma íntima. Tem muitos aqui que tem uma história que eu escrevi aqui, que eu faço uns anotações aqui, depois eu estou mudando, né? Eu escrevi aqui monótona, depois eu mudei assim para linear. Linear é mais bonito, né? Talvez sua vida seja uma vida linear. O que é uma vida linear? Aquela vida que não tem muita emoção. Manja, que você não teve muito que recomeçar na vida, né? Tem gente, por exemplo, que mora a vida inteira na mesma casa. Né? Nasce, cresce, envelhece e morre na mesma casa. Tem gente que trabalha sempre numa só empresa. Começa, trabalha todos os anos da vida, se aposenta na mesma empresa. Tem gente também que nunca teve alegria de fazer uma cirurgia na vida. Nunca operou nada. Nunca arrancou uma unha encravada. Nunca fez uma cirurgia na vida. Não sabe o que está perdendo.
Tem gente que nunca quebrou um osso, nunca engessou um braço. Criança adora engessar um braço, né, criança? Criança cai, dá uma torcida no braço, vai no médico, como é que faz? Vai engessar? Não, não vai, tristeza total. Mas tem gente que passa uma vida sem engessar um braço, querido. Tem gente que vive uma vida sem se afastar a 200 quilômetros de casa. A viagem mais longe que fez foi Zé Menino. Santos, isso aqui. Zé Menino. Não se afasta mais de 200 quilômetros de casa. Nunca fez uma viagem um pouquinho mais longa. Tem gente, meus irmãos, que nunca comeu uma comida esquisita. Talvez você vai passar essa vida nunca ter comido uma buchada de bode na sua vida. Você não se arrisca. Eu já comi. Estou aqui para contar. A irmã comeu também. Quem mais comeu uma buchada de bode aí? Louvado seja Deus. Olha que coisa boa, meus irmãos. Tem gente que comeu, está aí para contar. Mas tem gente de vida linear, queridos. Passa a vida no chá, biscoitinho creme cracker, aquela torradinha com cottage, morando na mesma casa, vivendo da mesma forma, sem muitas emoções na sua história. Eu não conheço a sua história, eu sei da minha. E eu já fui obrigado a recomeçar muitas vezes. Muitas vezes. Não por escolha em algumas delas, mas a maior parte delas por necessidade. Quem conhece, já contei a minha história aqui, religiosamente então, já comecei quantas vezes? Muitas vezes, queridos. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes eu escolhi recomeçar, mas outras eu precisei recomeçar. Sabe por quê? Porque era recomeçar ou morrer. Não morrer fisicamente, era morrer. Era morrer nos sonhos, era morrer nos projetos, era morrer naquilo que Deus tem, era morrer. E quanta gente, meus irmãos, hoje anda nessa vida como um zumbi. Já morreu, mas não tem coragem de deitar, enterrar, joga, enterra e me enterra aqui. Porque vive uma vida aonde já não acredita mais que recomeçar é possível. E não estou dizendo que você só pode recomeçar quando você tem 18 anos de idade, 15 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos de idade, 50 anos de idade, 70 anos de idade. Recomeçar sempre é possível com o Senhor Jesus. Não importa quantos anos você tenha. Os seus sonhos não podem morrer, as suas expectativas não podem morrer, aquilo que Deus tem para você não pode ficar para trás. Mas tem gente que já abriu mão de viver. Quando nós olhamos para a história desse homem chamado Josué, Josué não precisou recomeçar por escolha, mas ele recomeça por necessidade. Creio que todos aqui, de memória esclarecida, sabem que momento é esse na história do povo de Deus. Primeiro porque porque esse momento era a morte de Moisés, mas que momento é esse se a gente afastar um pouco mais a lente e olhar um pouco mais o panorama dessa história? Essa história se dá 40 anos depois que o povo sai do Egito. Essa história se dá quando o povo está às portas pela segunda vez de entrar na terra que Deus prometeu. Por que segunda? Porque logo depois que eles saem pela primeira vez, muito pouco tempo depois, eles estão às portas da terra. E às portas da terra, Moisés levanta uma comitiva de homens, 12 homens, e diz para os homens: vão lá e dê uma olhada na terra, e me tragam um relatório da terra. 12 homens. E a história conhecemos. Os 12 vão, e os 12 voltam. Nenhum morre lá. Mas 10 voltam, daquele jeito. Ó vida, ó céus, ó azar. Que dureza, que dificuldade. O trem difícil é essa terra. Mas tinham 2 lá. Sabe quem eram eles? Quem? Os homens da escola bíblica. Quem era? Isso, não era Zaqueu. Era Josué e Calebe. 2 diferentes. Mas a terra era a mesma.
a observação da terra foi a mesma. Não é que Josué e Caleb foi ver uma terra e os outros 10 foram ver outras. Os 12 viram a mesma, mas viram de forma diferente. 10 viram um problema, 2 viram uma possibilidade. E a possibilidade era essa, meus irmãos. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir essa terra. Sabe por quê? Porque é hora da gente recomeçar. Mas 10 diz o quê? Não vai não. Não vai dar ruim, não vai nesse negócio. Homem mole. E o povo então fala, melhor esse caminho aí, não vamos não. E esses 40 anos acontecem por causa desse dia em que eles não quiseram recomeçar. E a história que nós estamos agora é essa. E sabe o que isso mostra para mim? Que aquele povo saiu do Egito por operação de milagres. Foi ou não foi? Não era praga atrás de praga, praga atrás de praga, milagre atrás de milagre? Aí o povo passa 40 anos no deserto vendo o quê? Milagre. E sabe o que isso me mostra? Que milagres não são suficientes para sustentar a fé de uma pessoa, nem sequer de um povo. Porque esse povo não se sustentou nos milagres que viu. Mas aqui nós estamos diante de um momento. O povo, então, agora, olhando para tudo isso, vai ter uma nova oportunidade. Porque a terra observada lá atrás está diante deles novamente. E a condição aqui era como Josué respondeu a essa pergunta e agora? 40 anos antes. O que é que ele viu 40 anos antes? Que quando perguntaram para ele, Josué, e agora? Ele falou, e agora é entrar nessa terra, porque o Senhor vai se agradar de nós. E agora ele está de novo diante da terra. Mas agora numa situação diferente. Agora ele está diante da terra, está diante do Deus da conquista da terra e de um povo de milhões de pessoas que ele conhecia muito bem. Mas Deus chama e fala assim, meu irmão, vem aqui, Josué, chega aqui, encosta aqui em mim. Vou dizer algo para você. Moisés morreu. Morreu. Entendeu não? Moisés o quê? Morreu. Agora, Josué, entenda uma coisa. Não tem churumelas. Não tem mimimi. Moisés morreu. E você vai herdar um negócio bom demais. Sabe o quê? Um povo bom, fácil, tranquilo, obediente, povo bom, rapaz. Ele deve ter dado aquela olhada para trás e falou, por isso seja forte e corajoso. Porque a missão era difícil, era complicada, mas não era uma opção. Deus falou, é você. E Moisés, acabou. Moisés morreu. Moisés não está mais aqui. Moisés estava morto. Agora, para Josué, era recomeçar a morrer no deserto. E sabe o que mais? Não era só ele que morria, não. Milhões de pessoas morreriam também. Ele tinha isso diante dele. E talvez você tenha recomeçado no passado, e talvez você precise recomeçar hoje, ou não, talvez você vai precisar recomeçar no futuro. Porque talvez você fale, pastor, mas esse negócio não é para mim, essa mensagem. Não, eu posso até ir embora. Porque eu já recomecei no passado, deu certo, deu errado. Talvez não, pastor, é para mim sim. Porque eu estou precisando recomeçar minha vida agora. Mas talvez não. Mas eu vou dizer, você vai precisar recomeçar no futuro. Profetizo? Não. Vivo nessa terra. E sei que ela é feita de recomeços. Em algum momento da vida, você vai precisar recomeçar. E isso vai ser útil para você. Mas uma coisa é certa, recomeços fazem parte da vida. Sejam voluntários ou obrigatórios. Vão existir momentos em que você terá que responder a essa pergunta. E qual é ela? Qual é ela? E agora? Será que você já respondeu essa pergunta algumas vezes para você na sua vida? Será que você já viveu momentos em que você olhou para você, olhou para a sua situação, olhou para a conta do banco? Essa talvez mais fácil. Abriu lá o aplicativo do banco. E agora? E agora? Às vezes você olhou para coisas que seus filhos fizeram e disse, e agora? Talvez você olhe para o seu marido e diga, e agora?
Talvez você olhe para sua esposa e diga: e agora? Talvez você olhe para tanta coisa e faça essa pergunta: e agora? E agora, Josué vai nos ajudar a responder essas perguntas. Amém, queridos? E a primeira delas é a pergunta que ele faz, está aí nos versos de 1 a 3. E diz o texto que depois da morte de Moisés, servos do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a quem? A Moisés: todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Agora, querido, você vai precisar crer. Agora era necessário crer. E agora? Agora era necessário crer. Mas crer de forma correta. É muito diferente crer de crer da forma correta. Esse texto que a gente acabou de ler, queridos, e você me ouviu ler, fala de uma promessa. Sim ou não? De Deus, sim ou não? Feita por Deus ao seu povo para uma ocasião específica, um lugar específico, um tempo específico. Então o verso não pode, não deve ser pregado de maneira irresponsável. Então a primeira coisa é crer de forma correta. Não se constrói uma doutrina a partir deste acontecimento aqui. Talvez você já viu muita gente repetir: onde você pisar a planta do seu pé, Deus vai dar a você, aleluia. Eu não sei se já tentou pôr em prática, mas já ouviu e falou que isso era uma promessa para a sua vida. Meu irmão, isso é uma distorção da palavra de Deus. Deus prometeu isso a Moisés, para aquele tempo e para aquela terra, e disse assim: agora, Josué, como eu prometi a Moisés, essa promessa vai se cumprir a partir de você tomar esta terra, e tinha um limite àquela terra. Então não se constrói doutrina a partir disso. Você já tentou, como disse, essa aplicação, essa maravilhosa ideia na sua vida? Vai lá, aluga uma casa. Vou dar uma dica para você aqui. Tem um tal de negócio aí, B&B agora, imagina, B&B. Aluga uma casa na Riviera de São Lourenço, pega uns trocados, faz um catadão lá, aluga uma casa na Riviera de São Lourenço, aquela boa mesmo, aquela top. Aí chega lá. Está escrito: onde eu colocar a planta do meu pé, o Senhor vai me dar. Hoje está alugada, mas amanhã vai ser minha para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai nessa, meta-se numa enrascada dessa. Está escrito lá, pastor, que onde eu pôr a planta do meu... Não. Está escrito onde ele colocar a planta do pé dele. Numa situação específica, numa condição específica. Então não é o centro desse verso uma verdade eterna para nós hoje, nem uma afirmação que nós podemos fazer. Então, por que está escrito isso? Qual é, então, o foco? O foco é simples. O foco é esse. Creia, Deus sempre cumpre tudo o que Ele prometeu. Deus sempre cumpre tudo o que prometeu. Crer na fidelidade de Deus, na soberania de Deus. O foco aqui é esse. É crer no Deus que promete, na promessa de Deus, entendendo a promessa de Deus, querido. Aqui não havia outra alternativa. Como eu disse, era uma necessidade daquele povo. Diante do que já aconteceu, a opção sempre será superar, crescer ou permanecer caído. Eu trabalhei, que todo mundo deve saber aqui, mais de 25 anos no mercado imobiliário. Tive uma empresa por 20 anos na área imobiliária. Quantas vezes, meus irmãos, eu já vi gente chegar a visitar imóvel comigo e falar: eu quero fazer uma proposta. Até aí a gente fica feliz demais quando o cara fala: quero fazer uma proposta. Fala, agora eu vou fazer uma venda. Aí você começa a preencher a proposta. Como é que é a proposta? O imóvel quanto é? É 700 mil reais. 700 mil, ok. Quanto você vai pagar? 700 mil. Você fala: aí sim, aí eu estou gostando de ver. O imóvel é 700, a proposta é de 700. Aí é para fechar o negócio. Quanto você vai dar de sinal? Eu vou dar 10 mil reais. Falo, tá bom, 10 mil reais. E o restante, como é que o senhor vai pagar? Financiamento. Bom, mas vai financiar. O irmão tem renda? Eu já escutei isso. Não, pastor.
tenho fé. Aí você já vê a proposta caindo. Eu tenho fé. Eu falo, bom, tá muito bom. Tem fé. Mas eu quero dizer uma coisa, a fé do irmão tem que se basear em algumas coisas aqui. Quem garante? Não, eu fui na oração, orar lá, e eu criei, Deus vai me dar esse negócio aqui, é por fé mesmo. Falei, então tá bom, eu vou explicar uma coisa para o senhor, para ver se a sua fé está resistente mesmo. O senhor vai dar 10, e normalmente não é 10, é 20, é 30, é 40, né? Então o senhor vai dar 10. Está com fé? Tenho fé. Digo-lhe o seguinte, se por acaso, não vai acontecer, porque a fé do senhor está firmada no Deus que cumpre promessa. O seu financiamento não sair e não for aprovado, os seus 40, já era. Porque o senhor vai... Nesse momento a fé já começa a dar uma vacilada. Eu vou ligar para o pastor, eu vou orar de novo, eu vou ver se direitinho como é que é isso. Por quê? Porque enquanto eu não estou perdendo nada, meu irmão, eu não preciso de fé. Eu preciso o quê? Ser um irresponsável. Né? Porque as coisas não funcionam assim. Com Deus não se faz as coisas assim. E o que nós vemos aqui é que diante de algumas coisas na nossa vida, o leite derrama. E chorar o leite derramado não resolve, querido. Vou dar uma dica para você. O leite derramou, chama o gato. Diante do leite derramado, chame o gato, querido. Sabe por que você tem que chamar o gato? Porque diante do leite derramado, você tem que tirar algo de bom daquilo. O leite já derramou, querido, derramou. Tire algo de bom dessa situação. Faça da sua perda, da sua dor, do seu erro, algo bom. Cresça, aprenda, evolua com seus erros e com as suas perdas. Porque, sabe por quê? Porque mesmo nas suas perdas, Deus está no controle da história. Mas faça disso algo bom, meu irmão. Derramou, não fica olhando para o leite. Tem que o leite derrama, o irmão fica lá. Chama o gato, querido. Ele vem, lambe logo, se aproveita do leite. O leite ainda tem uma função para o leite. Olhe para a vida com outra ótica. Olhe para as coisas de forma diferente. Quando a gente vê isso aqui, queridos, tem gente que não recomeça porque jamais se livra das dores do passado. Tem gente que não recomeça porque não se perdoa. Tem gente que não recomeça porque um dia fracassou e não está disposto a enfrentar o hoje com medo de fracassar de novo. Isso não é verdade. Seu passado não determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é Jesus Cristo. Mas tem gente que não recomeça porque vive luto que se estende além do que deveria. Aquela pessoa que morreu, e morreu há tanto tempo, e o irmão está lá, e a pessoa está lá, 10 anos da morte, 11 anos da morte, e não anda a vida, não cura o luto, não avança na vida. Tem gente, querido, que vive dor e guarda dor em lugares do coração que não permite que Deus arranque. Aquela dor, essa aqui o Senhor não mexe, essa aqui o Senhor não tira, essa aqui o Senhor não tira de mim. Gente que vive repetindo as glórias do passado, perdendo a chance e a alegria de ver o presente, queridos. Gente que tem medo de tudo, já viu isso? Meu irmão, eu vou dar um conselho para você, se é que eu posso. Pastor, mas conselho não se dá, eu dou, sou pastor, dou conselho. Aconselhamento é comigo. Para de repetir coisa do passado, meu irmão. Ô trem chato esse negócio. Você vai conversar com a pessoa, ele começa a desenterrar uns defuntos. É igual a Cibalena, que só eu falo. Ah, porque lá em 1977, meu Deus do céu. Conta a sua história. Em 1969, estamos em 2023, conta aí. Aí vai, e fala, e lembra da vitória, e lembra que trabalhou, e lembra que ganhava, e lembra que ganhou. Meu irmão, sua vida não é feita de passado, não. Só quem ganha dinheiro com o passado, sabe quem que é? Museu, meu irmão. E nem museu mudou, até o museu não ganha mais. Eu fui no Museu do Ipiranga, já foi? Me decepcionei. Eu fui no Museu do Ipiranga. O que eu lembrava do Museu do Ipiranga? Quando minha mãe me levava lá, que eu era criança. Rapaz, era um negócio bonito, aquele cheiro de coisa velha, eu lembro do cheiro do Museu do Ipiranga, aqueles negócios velhos, aquelas tapeçarias velhas. Aí reformaram o museu. Meu irmão, tudo agora é botão. Eu fui com a minha esposa. A esposa, ela não pode, coisa que você quer convidar a Érica para fazer uma alegria para a Érica, leva ela no museu. A alegria da Érica é ir no museu. Entrava naquele corredorzão assim, quando eu entrava, ela estava lá no fundo. Eu falei, meu Deus, já viu tudo? Me esperando. Aí você entra na sala, é uns botões tudo eletrônico, você aperta um tablet, aí sai a história lá. Aí eu não sei onde é que estava antigo. Nem o museu está gostando mais de coisa velha. Entendeu não? Pega o código, esse negócio de código, está na moda esse negócio de código agora. Pega o código aí. Nem museu está gostando mais de coisa. Tem uns irmãos aí que estão acompanhando os caras do código.
Está perdido também, estou dizendo para você. Mas entendeu que nem museu mais? Então para de coisa velha e viva a novidade de vida que o Senhor tem para a sua vida. Você vai ser mais feliz, querido. Gente que está no passado, gente que vive. Gente negativa, tudo que você diz é insuficiente para que essa pessoa veja algo de bom. Esse então é luta grande. Você vem contar um negócio assim, pode ser a melhor coisa do mundo. Ele acaba com a sua alegria em 30 segundos. Ele conta uma desgraça, ele lembra de uma dor, ele acaba com a sua alegria, meu irmão. Não tem gente que olha a Deus para te livrar disso. É livramento, peça o livramento de Deus desse negócio. Josué não era um adepto da declaração positiva, porque aqui você podia ter o cara da declaração positiva, Josué. Vou pôr a planta do meu pé, vou fazer alguma declaração positiva, nem da fé infantil. Josué era alguém forjado no deserto. Josué passou 40 anos no deserto, porque aquele povo arrastou Josué para lá. 40 anos de forja no deserto. E ele usou todo o tempo lá, sabe para quê? Para crescer, para aprender, para se fortalecer, para receber de Deus conhecimento. E sabe o que ele aprendeu no deserto? Que Deus sempre cumpre tudo o que prometeu. Esse era Josué, porque para o deserto, para muitos, foi a morte. Ou não? Muita gente, uma geração morreu do deserto. Mas para Josué, o deserto foi a escola do crescimento. O que você vai fazer com o seu deserto, querido? Ficar falando de 1970? Ficar achando que a sua vida acabou, mas eu estou velho. Então, faça uma oração para o Senhor. Me leva. Meu irmão, uma coisa boa é essa oração. Porque se você acha que está velho, não tem mais nada para fazer aqui. Está estrovando, como diz o povo, né? Estou estrovando. Senhor, me leva. Porque lá você ganha um corpo glorificado, o corpo é novo, 0 bala. Você vai viver, talvez lá tenha alguma coisa. Talvez lá você encontre algo que te agrade. Porque tem gente que eu tenho preocupação. Vai morrer e falar para o Senhor, mas só isso aqui? É só isso aqui? Porque nem lá acho que vai ficar satisfeito. Então, ou você faz a oração e fala, me leva, ou você se levanta e vai viver o que Deus tem para a sua vida e recomeça em nome de Jesus. Amém, querido? Mas além de ser ora, e agora era necessário crer, agora era necessário compreender. Agora era necessário compreender. Olha só. Primeiro eu disse que nós temos que crer de forma correta. E olha o que diz aqui. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora a promessa fica clara, né, meus irmãos? Sim ou não? Está com medo, né? Está com medo. Me conhece, já me conhece, né? A promessa fica clara aqui, não fica? Ninguém conseguirá resistir a você. Está escrito aqui. Tem a promessa? Está com medo, né? Isso era uma verdade do texto. É uma verdade do texto. Para Josué. E sim, temos Deus a nosso favor, obviamente. Quando nós buscamos obedecer e fazer a vontade de Deus. Mas não é essa a promessa. A promessa não é essa. A verdade eterna desse texto aqui é essa. Muita gente vai resistir a você. Aí você fala, pastor, mas está escrito lá que ninguém me resistirá. Eu não sei você, mas tem muita gente me resistindo. Ou como tem? Nunca encontrou ninguém para te resistir, não? Eu sou um cara da resistência. Sempre tem. Tem sempre alguém para fazer resistência. E resistência, meu irmão, não é só chuveiro que tem, não. Sabe o que é chuveiro de resistência? O povo nem conhece mais esse negócio. Você não conhece ainda. Pô, aqui é outro papo, né? Meu irmão, resistência é uma coisa que você vai enfrentar na vida. Pastor, eu não estou enfrentando resistência. Cuidado também. Já falei, cuidado também. Tem gente que resistência no trabalho, resistência na escola, resistência do vizinho. Eu estou chegando perto. Resistência dentro de casa. Tem gente que é uma resistência dentro de casa, que resiste a você. Mas o texto está dizendo que ninguém me resistirá todos os dias da minha vida. Não. Está dizendo a Josué. A promessa é essa. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É isso que eu e você precisamos compreender para recomeçar. Compreenda. Jesus ou Deus jamais te abandona. Essa é a verdade. Compreenda. Deus jamais te abandona. Deus sempre, sempre será conosco, agindo por nós, lutando por nós e através de nós. É essa a verdade aqui. A verdade é que Deus é por nós, Ele nos acompanha.
Para todos os nossos recomeços, queridos, essa certeza da presença de Deus conosco é essencial. Sabe por quê? Porque se não tiver essa certeza, você não se mantém firme no seu recomeço ou na decisão de recomeçar. Aqui não basta repetir a frase como um mantra evangélico. É mantra evangélico, é. Deus é comigo, 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 Deus é comigo. Ele não sabe o que está dizendo, ele só repete porque isso parece bom, Deus é comigo. Aqui nós temos que ter uma compreensão, como disse, e repetir isso, entendendo esse processo aqui. Lá em Mateus capítulo 28, nem precisa ler, mas eu vou citar Mateus 28, quando você fala da grande comissão, Jesus manda que os discípulos agora caminhassem fazendo discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos e ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei. E o que ele faz é uma promessa, aí sim. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é promessa. Depois de eu citar, Jesus faz essa promessa de estar sempre conosco. Agora, a pergunta aqui é, ele promete isso aos seus discípulos. E você está inserido na categoria discípulo de Jesus? Se você foi salvo, está. Talvez você está pensando num outro negócio, né? Discípulo de Jesus é aquele que largou a cruz para seguir, aquele que agora vive. Não. Se você está na família como alguém salvo, você se insere na categoria discípulo de Jesus. Se sim, você conta com essa companhia, a companhia real, presencial de Deus que habita em você. Onde é que Deus habita? Nos altos céus. E aonde mais? No seu coração que foi salvo, porque o Espírito Santo habita onde? Dentro de você. Então você tem a companhia de Deus dentro de todas as situações. Hoje podemos recomeçar na certeza que nós não estamos só, mas temos Deus conosco. Você não está sozinho. Deus é contigo. Você não precisa temer. Deus está com você. Você não precisa olhar para a dificuldade achando que ela é maior do que a força que você tem, porque Deus habita e está com você. Então é necessário compreender o que significa a companhia de Deus. Não que ninguém te resistirá todos os dias e que você, a primeira coisa que começa a confrontar é a palavra de Deus. Ah, mas está dizendo que ninguém está me resistindo. Então alguém está me resistindo, pronto. Então na verdade deve ser o quê? Pecado ou capeta? Tem nada a ver com a coisa nem com a outra. Tem a ver que você vai enfrentar resistência? Sim, mas Deus é contigo. Creia nisso em nome de Jesus. Tenha essa vocação e essa certeza. E eu termino falando sobre a última necessidade que nós temos para quando o e agora chega diante de nós. E agora? E agora era necessário obedecer. E agora era necessário obedecer. Josué, ainda no capítulo 1, a partir do verso 6, tem uma ordem de Deus a Josué. E a ordem é essa: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado do quê? Não está aqui transmitindo aqui? Não. Josué 1, versículo 7. Josué 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Tenha cuidado do quê? Obedecer o quê? Parte da lei, um pedaço, o começo, o fim, toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja o quê? Seja o quê? Bem-sucedido, ou por onde quer que andar. Tem gente que gosta de um negócio desse. Pastor, eu quero me dar a fórmula do sucesso. Eu vou pregar essa mensagem aqui. Eu quero isso, a fórmula do sucesso. Me fale em uma palavra como é que eu posso ser bem-sucedido. Está respondido aqui. Obedeça a palavra de Deus. Sucesso está ligado à obediência. Recomeçar, meus irmãos, é para gente forte. Recomeçar é para gente corajosa. Sim, gente forte, gente corajosa. Mas recomeçar também é para gente obediente. A recomendação de Deus para Josué é essa: força e coragem. Eu preciso voltar às afirmações do meu primeiro ponto, que nós falamos hoje. Tem gente fraca, gente medrosa, gente acomodada, gente que age assim, sabe o que é? É aquela mala difícil de carregar. É isso, é uma mala difícil de carregar. Agora, também está desobedecendo a Deus. Sabe quem não recomeça? Quem não caminha? Quem não se levanta?
desobedece a Deus? Porque é uma obediência de Deus recomeçar. Porque Ele te dá vida e capacidade para isso. Se você está vivo, Deus tem algo para fazer através de você. Você crê nisso, diga amém. Deus tem algo para fazer através de você. Aqui a questão é a origem da força e o apoio da coragem. Deus manda Josué ser forte e muito corajoso a partir do cuidado e da obediência à palavra de Deus. Como eu disse na última semana, sua fé sempre será proporcional ao seu conhecimento das Escrituras. Gente que conhece pouco as Escrituras tem pouca fé. Tem, sim, senhor. Não tem, não. Tem. Tem por quê? Porque é aquilo que ele chama de fé e não é fé. É uma fé infantil. É uma fé muito que qualquer ventinho ela já era. Agora, quem se fundamenta nas Escrituras tem uma fé maior, estendida e sólida. Como eu disse também, Josué devia ser forte e corajoso, pois contava com a companhia de Deus. Mas para que a sua missão de recomeçar com esse imenso povo fosse bem sucedida, ele deveria obedecer a toda a lei. Então essa é a verdade para nós. Obedeça a Deus integralmente. E agora é necessário obedecer. O quê? A Deus. De que forma? Integralmente. Mas eu obedeço. Eu também. Mas às vezes é mais ou menos. A garantia de sucesso total é a obediência total. Tem crente hoje, como eu disse aí, agora há pouco, ouvindo certos milionários gospels. Milionários gospel. Dono de avião. Dono de helicóptero, que está prometendo para você que você vai destravar. Meu irmão, vai no quiropraxista. Destrava. Ixi, estava travado uma vez na coluna, antes de operar, que eu já operei até a coluna. Vou destravar. Fui no quiro... Não, mas o cara vai destravar com os milionários aí, que contam umas histórias tão inacreditáveis, queridos, que já viraram meme na internet. E tem uns cabras violentamente acompanhando o cara religiosamente. Vai, acompanha. E assim passa a fundamentar a sua coragem, a sua força em si mesmo. Em métodos humanos de imitação e na sua própria capacidade humana. Você quer ver crente se dar mal? É quando ele começa a confiar nele, na força do braço dele e na capacidade dele. Vai dar problema. Vai dar problema. Não tem como ser diferente. Não estou dizendo que você não deva ter mentores. Gente que inspira você. Nós trabalhamos com os homens um livro, um material na mentoria chamada Mentores segundo o Coração de Deus. Quem eram os mentores? Os homens que estavam na palavra de Deus, na Bíblia. Também não estou dizendo que você não deva usar suas habilidades e os seus talentos. Claro que Deus deu para você usar. O que eu estou afirmando aqui é que nada disso se sobrepõe ao conhecimento e à obediência da palavra de Deus. O perigo da teologia ruim, sabe qual é, querido? Que ela é responsável por uma ética ruim. Gente de teologia ruim, tem vida ruim, ética ruim, porque não obedece integralmente a Deus. Aí eu começo a criar minha teologia, aquilo que me favorece, aquilo que eu gosto de ouvir. Não tem nessa igreja, louvado seja Deus, o crente que fala, eu vou no lugar que eu gosto de ouvir a mensagem. Espero até que você goste, mas não que eu vou pregar aquilo que você gosta de ouvir, ou que seja bom para você ouvir, porque eu também não entendo assim para a minha vida. Porque se eu começar a dar para você tudo que você quer ouvir, tudo que você fique feliz em ouvir, no sentido não que não seja bom, mas que seja o que você quer, o que vai acontecer? A mesma coisa se você der todo dia para o seu filho um hambúrguer, um pacotão de batata frita e 2 milkshakes de chocolate desse tamanho, que é o que ele quer. Não sei o seu, mas o meu é o que ele quer. Pergunta para o João, quer comer o quê? McDonald's. Comer o quê? McDonald's. De manhã, McDonald's. E de noite, McDonald's. E à noite, McDonald's. McDonald's. Aí se eu der para ele o que ele quer, para ele ficar feliz, isso que é pai bom. Pensa um pai bom. Peço ele dar na hora. Paga aqui do McDonald's. Toma aí o milkshake. Quem vai lidar com o problema depois? Eu, mas ele também. Porque eu dei a ele aquilo que ele quer. E aí você escuta uns caras falar uns negócios desses na internet. Não, porque eu cobro um negócio aí, 20 mil reais, para o cara ir lá escutar uma palestra minha. E o povo vai, porque eu vou destravar. Vai. Você imagina? Se ele receber 20 mangos de cada um que vai, e botar 1000 pessoas num negócio desse, já destravou a vida dele, o futuro dele, destravou a conta do banco dele, destravou a empresa dele, destravou tudo para ele, meu irmão. Mas os seus 20 mangos, acabou de travar o resto que faltava na sua vida.
Pessoas que torcem a palavra de Deus em benefício próprio para agradar quem ouve, para minimizar as consequências do pecado e da desobediência a Deus, estão conduzindo o povo à imaturidade espiritual, ao auto-engano. Sabe o que Paulo, gosto disso aqui, o que Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira carta dele, quando ele escreve a primeira carta dele ao Timóteo? Eu gosto desse negócio aqui. Ele diz assim, para um jovem pastor: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Tem muitas traduções que dizem assim, fábulas de velhas caducas. Está na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Da minha fala, profanas e tolas, de velhas caducas. Exercite-se na piedade. Ele está dizendo, para de escutar lero-lero, conversa mole, de gente que fala, que promete coisa que não se cumpre. Cresce. E quando você for assim, Timóteo, você ensina o povo que você ama a crescer e a crer na palavra de Deus. Meus irmãos, eu amo essa igreja. Eu amo a sua vida. Se você é membro dessa igreja, você pode falar tudo de mim. Uma coisa você não pode, que eu não amo você, porque eu sou pastor porque amo você, e é porque eu amo você, que eu quero que você cresça na fidelidade da Escritura, na palavra de Deus, na fé racional, de um Deus que sustenta a sua vida. Eu não quero prometer o que não está na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não está lá para mandar e para fazer o que eu prometi, Ele está lá para cumprir as promessas dEle na sua vida. Então, meus irmãos, diante disso, quando você não souber o que fazer, você precisa responder essa pergunta aí agora. Não sei o que fazer, em que acreditar, o que esperar. Se você responder isso com a fé vacilante, eu digo para você, acabou. Aí é o fim, aí acabou. Gente forjada com a palavra de Deus, obediência à palavra de Deus, responde essas perguntas de forma clara. Recomeçar só não é possível. É necessário e tem sucesso garantido o recomeço, desde que a obediência integral à palavra de Deus acompanhe o seu recomeço. Pastor, o senhor garante que se eu recomeçar vai dar certo? Eu garanto, se você for obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus. Posso recomeçar? Posso. Vou ter sucesso? Vai, mas seja obediente à palavra de Deus. E eu concluo. Quando você não souber o que fazer e fizer a pergunta a si mesmo, e agora? O que é que você vai responder? Eu pergunto para você nessa manhã que está aqui. Talvez aí, na sua cabecinha, no seu coração, você tenha essa pergunta para alguma coisa na sua vida. E agora? E agora? E agora? Responda isso para você. E agora? A primeira coisa que você tem que responder é assim, e agora eu vou obedecer a Deus, custe o que custar. Essa pergunta você tem que responder assim: eu vou obedecer a Deus, custe o que custar. Sabe por quê? Porque obedecer a Deus custa, e não custa barato. Mas quando você obedece a Deus, Deus honra você, Deus levanta você, Deus capacita você. Esse recomeço que você precisa passar, eu te pergunto, é por escolha ou é por necessidade? Você hoje se pergunta, talvez como disse, e agora? E agora tem uma tela aí que você vai se lembrar. E agora? E agora creia. E agora? E agora compreenda. E agora? E agora obedeça. As perguntas ao e agora, você responde assim: e agora? E agora Deus vai cumprir na minha vida tudo o que Ele prometeu. E agora? E agora eu compreendo que Jesus jamais me abandona. Deus jamais me abandona. E agora? E agora eu decido obedecer a Deus integralmente. E dessa forma eu serei bem-sucedido por onde quer que eu ande.
Você não vai conquistar todo lugar que você pôr o seu pé. Deus não vai te dar todo lugar porque você pôs lá o seu pé. Não. O que Deus vai é te fazer companhia em todo lugar que você colocar o seu pé. Você, como eu disse, vai enfrentar resistência. Pessoas te resistirão, mas o Senhor estará com você em meio a toda a resistência que você enfrentar. E por fim, quando te faltar resposta, busque responder através das Escrituras, com fidelidade, com dedicação. Leia a palavra, estude a palavra, viva a palavra. E agora? E agora eu tenho uma pergunta para você. E essa é a minha pergunta. E agora? Que momento da sua vida você vive? E agora? Qual dessas respostas você precisa dar? Mas eu tenho uma pergunta muito particular a você. E agora? Diante dessa pergunta, você que aqui está, já recebeu esse Senhor Jesus como sendo o seu único e suficiente Salvador? Porque a essa pergunta você precisa responder de forma simples e objetiva: sim ou não. Não existe talvez, não existe quem sabe, não existe amanhã, existe hoje. E a pergunta é essa: você já recebeu o Senhor Jesus como sendo o seu Senhor e suficiente Salvador? E eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E eu vou orar para que você seja fortalecido em responder os seus e agoras, ou e agora que você trouxe no seu coração nessa manhã aqui. Mas eu quero orar também para que você responda essa pergunta que eu acabei de lhe fazer. Se você tem a consciência de que a sua salvação, a garantia de um futuro com Deus, passa por abrir o coração e receber o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Ser salvo não é acreditar que Deus existe, ser salvo não é participar da religião A, B ou C, ser salvo não é frequentar uma igreja, ser salvo é convidar Jesus para ser o seu suficiente Salvador, através de uma compreensão. Jesus morreu na cruz no meu lugar, e na cruz pagou o preço pelo meu pecado, e o preço é o sangue que Ele derramou naquela cruz. E eu me aproprio disso no momento em que eu me reconheço pecador e recebo Jesus como sendo o único que pode perdoar o meu pecado e me dar a vida eterna. Esse é o Evangelho. E a minha pergunta é: se você já, em algum momento, recebeu esse Senhor Jesus? E se não, hoje é dia de recebê-lo. Eu não vou pedir para que você venha aqui, mas eu quero orar por você. E por isso eu te peço para que você levante a sua mão. E você que aqui está e nunca fez isso, pare isso nessa manhã e recebe Jesus como seu suficiente Senhor e suficiente Salvador. Eu quero orar por você de onde estou. Não vou pedir para que você venha nem que você se levante. Eu só quero que você me dê um sinal para que eu possa orar pela sua vida nesta manhã aqui. Não saia daqui. Tenha essa convicção, tenha essa certeza. E respondendo essa pergunta: e agora? E agora? Quero orar por você. Entenda, não é um compromisso com uma igreja, mas com o cabeça da igreja, Jesus Cristo, o Senhor. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Peço para que vocês todos fiquem de pé. Louvado seja Deus. E agora? E agora? Talvez você entrou aqui nessa manhã com essa pergunta no coração:
E agora? E agora? E agora? E eu quero orar para que você saia daqui respondendo esse e agora, crendo, compreendendo e obedecendo. E agora? Creia em algo. Não acabou. Não terminou. Não é o fim. Se você precisa se levantar, se levante. Se você precisa fazer algo mais, faça. Se você precisa deixar de olhar para o passado e olhar mais para o presente e olhar para o seu futuro, faça. Não se acomode. Não entregue os pontos. Não deixe de viver o melhor de Deus na sua vida. Vamos orar para que Deus responda e que você saia daqui sem essa dúvida no coração, sem uma interrogação no e agora, mas que você saia daqui falando: agora eu sei o que eu preciso fazer. Agora eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou sequer pensamos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus maravilhoso e eterno Pai. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, poder, diante da Tua palavra, ser fortalecido, entendendo que é sempre tempo de recomeçar, Senhor. Pai, como é importante saber que recomeços na nossa vida muitas vezes são por opção, porque queremos recomeçar, porque decidimos recomeçar, mas muitas vezes, Senhor, somos obrigados a recomeçar porque não nos resta outra alternativa. Pai, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos, irmãs, amigos que aqui estão. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e muitos aqui que estão, eu tenho absoluta certeza que precisam recomeçar porque acabou. Acabou o tempo, acabou o passado, acabou aquilo que viviam, e diante de algo novo temem recomeçar. Mas Pai amado, Pai do céu, que o Senhor ensine a cada um de nós a saber que todas as vezes que estamos diante de algo que terminou, que acabou, aonde nossa esperança muitas vezes termina, nós podemos recomeçar, Senhor. A necessidade nos leva, Senhor, a nos levantar diante de um Deus poderoso e entender, Senhor, que com o Senhor é possível, Pai. Senhor, que o Senhor trate os corações, os relacionamentos, Senhor. Que o Senhor dê esperança à paz nessa manhã aqui. Que o Senhor dê esperança a maridos, a esposas. Que o Senhor desperte nesta manhã, Pai, homens, mulheres, nesta casa, nessa igreja, a entender de que nós podemos fazer, porque nós cremos que Deus sempre cumpre tudo que prometeu. Nós compreendemos que Deus jamais nos abandona, e nós, Senhor, estamos dispostos a obedecer ao Senhor integralmente, e isso nos levará a ser vitoriosos, bem-sucedidos por onde quer que nós possamos andar. Eu creio na Tua palavra, eu entendo a Tua palavra desta maneira, porque o Espírito de Deus é muito claro quando nos mostra essa palavra que nós devemos crer e viver. Pai, que nós possamos nesse lugar e nessa igreja viver recomeços, e recomeços sempre dependendo do Senhor e jamais de nós. Assim eu oro e agradeço no nome poderoso sobre todo nome, o nome de Jesus. Você diz? Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe. E que nós possamos sempre recomeçar.